Estamos de volta com notícias internacionais. Documentos obtidos com exclusividade pela agência de notícias Reuters mostram as propostas feitas para acabar com a guerra na Ucrânia. Os textos foram apresentados em duas reuniões entre autoridades norte-americanas, europeias e ucranianas. Os principais pontos das duas propostas são a resolução de questões territoriais, a suspensão de sanções à Rússia, garantias de segurança e o tamanho das forças armadas da Ucrânia. O primeiro texto foi apresentado pelo enviado especial dos Estados Unidos às autoridades europeias e depois repassado para os ucranianos. Já o segundo surgiu de conversas entre representantes ucranianos e europeus e foi enviado aos Estados Unidos. Essa última proposta pede que uma discussão detalhada sobre o território seja adiada até que um cessar-fogo seja concluído e não menciona o reconhecimento do controle russo sobre regiões ucranianas. Já o texto anterior afirmava que a Ucrânia teria uma garantia de segurança robusta, sem limites para as forças armadas, mas não ingressaria na OTAN. E autoridades americanas reconheceram que ainda existem discordâncias sobre as propostas para o fim do conflito. Apesar disso, o governo avalia que a última reunião com representantes ucranianos, realizada na quarta-feira em Londres, foi produtiva, sim. Apesar do cancelamento do secretário de Estado, Marco Rubio, na reunião com ministros das Relações Exteriores, os Estados Unidos foram representados pelo enviado especial de Donald Trump para a Ucrânia e Rússia. Autoridades da União Europeia também estiveram presentes e afirmam que houve progresso na reunião. Bom, quem chega para fazer uma análise desse e outros assuntos é o Ricardo Cabral, que é especialista em segurança e estratégia internacional. Cabral, boa tarde, seja sempre bem-vindo ao Conexão. Boa tarde, Kelly, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece sempre, Cabral. Bom, veja, houve um momento que não havia nenhum diálogo, né? Pelo menos agora isso está acontecendo, apesar da gente ver muita dificuldade ainda para um acordo de cessar-fogo, né? Ah, sim. As posições são muito díspares, né? Elas ainda estão muito distantes. E principalmente quando você tem o envolvimento dos europeus. Veja, os europeus estão olhando muito para o que aconteceu no passado. E eles não querem que se repita isso. Então, eles querem garantias de contenção da Rússia e que ela não tenha possibilidade de promover novos avanços, novos ataques, não só na Ucrânia, porque a Ucrânia é uma parte do flanco exposto da OTAN, mas também os países bálticos como Letônia, Lituânia, Estônia, a Polônia, a própria Finlândia. Então, os europeus têm muita preocupação. E existe também, dos europeus, a outra questão sobre essa postura americana de aceitar que a Rússia detenha o controle dos territórios conquistados através de guerra. Lembro que isso não é permitido pela Carta da ONU. Né? E outra postura que irrita bastante, não só ucranianos, mas também os europeus de modo geral, é o que o presidente Trump culpa, né, a Ucrânia por ter iniciado a guerra, coisa que não corresponde à realidade. A Rússia invadiu a Ucrânia, né? Não existe isso. Pois é, Cabral, e tem mais notícias chegando? Gostaria da sua análise, porque o prefeito de Kiev afirmou que a Ucrânia pode ser obrigada a ceder territórios à Rússia em troca de uma paz temporária. Segundo ele, o cenário é injusto e doloroso, mas para alcançar a paz, essa pode ser uma solução para acabar com os combates. Apesar da declaração, o prefeito insistiu que a Ucrânia nunca vai aceitar uma ocupação por parte da Rússia. Cabral, por tudo que você analisa, eu sei que você fica 24 horas, né, em cima desses assuntos. Essa é a tendência? Ou seja, no final, a Ucrânia realmente vai ter que ceder de vez alguns territórios? Porque, por exemplo, em relação à Crimeia, até hoje, né, eles não reconhecem. A Crimeia foi ocupada pelos russos lá em 2014, veja. Então, qual que é a sua análise em relação a essa questão de ceder territórios? A tendência, Kelly, é que nós tenhamos uma solução semelhante ao que foi colocado lá na Coreia do Norte. Você congela a linha de frente, você não permite mais combates e fica aquele status indefinido.
Ucrânia, aí vem parte de Kherson, parte de Zaporizhia, parte de Donetsk e a parte de Luhansk. E esse território, apesar dos russos já terem incorporado, inclusive de formas constitucionais, não será reconhecido pela comunidade internacional. Claro que a gente vai migrar para essa posição. Nós temos as posições extremadas, né? E a tendência é elas colimarem, né? Seguirem para esse entendimento de quando do congelamento da linha de frente, os territórios que estão em poder dos russos ficam lá, mas sem o reconhecimento da soberania pelos ucranianos. Pois é, mas apesar de não ter um possível reconhecimento, né, os russos estão ali. E o grande temor dos países europeus é que esse avanço continue além da Ucrânia, né? Então, existe todo esse temor também da Europa, né? Ah, sim. Bem, aqui, a princípio, né, é que essas imagens são mais antigas. Nós estamos no final da Rasputia, ou seja, aquele período do derretimento da neve e que deixa tudo enlameado. Nós estamos já no período final, talvez na semana que vem já esteja o terreno mais firme e se espera um avanço russo na região de Zaporizhia. Com relação ao resto da Europa, a gente está vendo, né, que todo o fronte em frente à OTAN, os russos estão naquilo que a gente chama de expectativa estratégica. Existe um número de tropas um pouco além do normal, né? Isso tem muita tropa concentrada. Onde os americanos e europeus instalaram base, os Estados Unidos e os europeus, o que os russos fizeram? Eles espelharam do outro lado, trazendo mais unidades próximas à fronteira. Tipo para equilibrar, mas é um número que não era comum, né? E nós temos que lembrar que o exército russo tem 1,5 milhão de homens, sendo que em torno de 700 mil estão na Ucrânia. E só nesse pedaço se espera, né, a expectativa, né, os números são muito díspares, uns falam de 400 mil, outros falam de 600 mil, ou seja, nós temos praticamente 2/3 do exército russo na fronteira europeia. Cabral, olha só, o ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o país ele está pronto para alcançar um acordo de paz. Segundo Sergei Lavrov, há vários sinais de que as conversas estão se movimentando na direção certa. Apesar disso, o ministro ressaltou que ainda há alguns elementos específicos que precisam ser ajustados. Quando questionado sobre a recente onda de ataques à Ucrânia, Lavrov respondeu que a Rússia visa apenas alvos militares ou locais civis usados por militares. Ontem, de madrugada, 12 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas depois de bombardeios massivos contra Kiev. A gente, inclusive, mostrou isso aqui. E o presidente norte-americano afirmou que está colocando muita pressão sobre a Rússia. Ao ser questionado sobre novas sanções ao país, caso não haja um acordo de paz, Donald Trump disse que coisas acontecerão. O republicano também disse que está pedindo para que a Rússia pare a guerra e pare de tomar todo o país. Sobre os ataques a Kiev na madrugada de ontem, Trump afirmou que não gostou do que aconteceu. Abre aspas, estamos falando de paz e estão disparando mísseis. Fecha aspas. O presidente também disse que é preciso que a Ucrânia queira um acordo para conseguir chegar a uma decisão. A gente vê horas do Trump realmente pressionando a Ucrânia para um acordo, né? E tem momentos que também há uma certa resistência da Ucrânia, mas agora a situação está um pouco mais tensa em relação ao Putin, né? O recado é direto para o Putin parar com essa guerra, né, Cabral? Olha, a gente tem que separar o que o Putin fala e do que o Putin faz. E a mesma coisa a gente vai ter que fazer agora com o Trump. Porque eles falam uma coisa na frente das câmeras e costumam fazer algo completamente diferente. Ao que parece, a Ucrânia é uma das, vamos dizer assim, um dos assuntos da grande pauta das relações Estados Unidos-Rússia. E a Ucrânia de certa forma, atrapalha, né, o andamento de outras questões,
fundamentais para os americanos, como o acesso a terras raras e outros tipos de metais que a Rússia tem, né, a abertura, né, do mercado russo para os produtos americanos e outras questões. E a questão da Ucrânia atrapalha o andamento dos assuntos entre russos e americanos. Bem, dito isso, a pressão está muito forte. Hoje o Steve Witkoff foi pela 4ª vez se encontrar com Putin. Veja, é um emissário, é amigo pessoal do Donald Trump e ele sempre leva os recados. O recado que tem sido dado nos bastidores é que, enquanto eles ficarem trocando mísseis, fogos e ataques, só para fazer uma nota de pé de página aqui, esse ataque poderoso russo de 23 e 24 foi uma resposta do ataque ucraniano feito em 22. Então, os ucranianos atacaram numa noite, os russos resolveram mandar 70 mísseis e 145 drones. Isso os russos têm capacidade de fazer muito mais. E é um recado para a Ucrânia diminuir as tensões. O problema é que esse diálogo atrapalha as conversações de paz, porque faz com que europeus e ucranianos exijam garantias de segurança que só os americanos podem dar. Só os americanos podem colocar força suficiente para provocar a Rússia uma mudança de atitude. Mas isso também pode ser o estopim de uma coisa muito maior, né? Pois é, e se o Putin for bastante resistente, não aceitar nada que vier dos Estados Unidos? Estou colocando aqui uma hipótese bem radical. O que você acha que pode acontecer em Cabral? Olha, nós temos dois cenários assim muito bem montados, né? Uma avaliação de que as relações com a Rússia são mais importantes do que a Ucrânia, e aí os americanos vão se distanciando da questão, e aí começa realmente a ser uma guerra europeia, e os russos aí os russos não vão ter quem consiga segurá-los, e eles vão parar em Kiev se deixar. O outro cenário seria o de um engajamento mais forte americano, a estilo do que o governo Biden fez, mas com a diferença que continuar conversando. Isso vai irritar os russos. Lembro que lidar com os russos foram classificados como um país mais perigoso do mundo. E eles sabem jogar esse jogo, eles sabem jogar o jogo da violência, da guerra. Já travaram outras guerras com igual poder. A tendência dos americanos sobre a administração Trump é tentar desescalar o máximo possível. Não se envolver, não dar garantias de segurança e, em extremes, até se afastar caso percebam que um acordo de paz, um cessar-fogo, será muito difícil. Sim. Bom, de qualquer forma, tem uma notícia aqui que gostaria muito da sua análise também, porque o presidente ucraniano afirmou que um dos mísseis disparados pela Rússia na madrugada de quinta-feira foi fornecido pela Coreia do Norte. O equipamento atingiu um bloco residencial na região oeste de Kiev. Zelensky afirmou que as autoridades ainda estão investigando, mas se trata de um míssil KN-23 fabricado na Coreia do Norte. A Rússia não comentou a acusação. Moscou e Pyongyang negam o fornecimento de armas. Cabral. Eles negam, né? Mas é um míssil, a nomenclatura ocidental é o KN-23. Os norte-coreanos chamam de Hwasong 11A, que na verdade é um Iskander, né? É um Iskander, uma versão do Iskander norte-coreano, é um pouco aperfeiçoado, é um míssil balístico, alcance de 500 quilômetros. A precisão dele, que eles dizem, é de 35 metros, mas ninguém acredita. O pessoal acha que é em torno de 100 metros, por isso que acertou uma casa. E ele leva 1,5 toneladas de explosivo. Ele tem versões, que é uma versão chamada C, né? O Hwasong 11C, que pode levar 4,5 toneladas. Agora, que a Coreia do Norte fornece projétil de artilharia, fornece míssil, fornece artilharia. É igual aos iranianos. Os iranianos, o melhor drone russo não é russo, é um drone iraniano, o Shahed 136. Né? Então, quer dizer, não é bem assim, né? A Rússia tem apoio,
de outros países, como a Ucrânia tem apoio da OTAN, né? Pois é, agora tem mais um assunto chegando aqui, assunto que a gente tem acompanhado de perto também, que chacoalhou o mundo todo. Olha só, Cabral, a gente fala sobre outra guerra, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. O presidente Donald Trump afirmou que representantes do país se reuniram com chineses para discutir as tarifas. Trump não revelou quem são os envolvidos nas conversas, mas afirmou que uma reunião aconteceu ontem de manhã para tratar a guerra comercial. Ontem, a China havia negado que estava em negociações com Washington. O porta-voz do Ministério do Comércio chinês afirmou que os dois países não estão em conversas e muito menos chegando a um acordo. Então, veja, realmente é um momento que até o mundo respirou um pouquinho mais aliviado, né? Quando se fala que tem uma conversa, né? Apesar desse posicionamento chinês, Cabral. A princípio deve haver, os chineses, eles indicaram um representante comercial, um representante para lidar com os americanos. O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, interessante que seja ele, que está lidando com isso. Nós vimos uma resposta chinesa vamos dizer assim, a um sinal americano. Os americanos, por interesse próprio, claro, né? Eles diminuíram as tarifas de smartphones, chips, e computadores e outros produtos que são essenciais para a economia norte-americana. E, passado alguns dias, agora os chineses também fizeram, né, uma redução de produtos e etc. E estão até abertos a receber os aviões da Boeing. Mas isso tudo é muito preliminar, né? A minha análise, Kelly, vai no sentido de que o Trump cometeu um ato muito precipitado nessa guerra de tarifas. Ele não tem uma estratégia. E os chineses leram o livro dele, Arte da Negociação, e estão vendo como ele agiu no passado, como agiu no governo anterior, e estão espelhando. Ele libera alguma coisa, os chineses liberam outra. E estão fazendo na base da reciprocidade. Ou seja, essa tática do Trump de negociar através da coerção, da ameaça, da intimidação, não vai dar certo com os chineses. Pois é, inclusive nesta sexta-feira o Ministério das Relações Exteriores da China pediu que os Estados Unidos parem de enganar o público sobre as negociações tarifárias. As autoridades também defenderam a intensificação do apoio à economia e pediram que a China trabalhe com a comunidade internacional para se opor à intimidação unilateral no comércio mundial. A guerra comercial elevou as tarifas sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos para 145%. Em resposta, a China impôs 125% sobre os produtos americanos. Então, a gente acompanha bastante isso aqui no Conexão. O Ministério do Comércio chinês afirmou que mantém as portas abertas para eventuais negociações, mas declarou que Pequim está disposta a lutar até o fim. Ou seja, está todo mundo querendo conversar, mas ao mesmo tempo todo mundo armado também, né? Olha, com o Trump não tem como ser diferente. Ele deu declarações, por exemplo, em relação ao Brasil, dizendo que o Brasil taxa pesadamente os produtos americanos e que ganha dinheiro com isso. Nós temos déficit no comércio com os americanos há 15 anos. É isso que eu estou falando, Kelly. Ele não tem uma estratégia, ele não analisou o que ele deveria fazer. Isso é igual à guerra, né? Você, ao estabelecer um objetivo, você também estabelece as estratégias para atingi-lo. Você não sai taxando um país, eu vou taxar a China em 50%. Você escolhe setores para dar tempo para a sua produção, para o seu parque industrial responder à demanda, né? E ele não está fazendo isso. Isso, na verdade, não fortalece. Isso está enfraquecendo ele nas negociações. Bom, e a gente vai seguir de olho, com certeza, acompanhando tudo, contando com a sua análise, né? Inclusive, a gente conversa nos bastidores, conto sempre com as suas informações. Cabral, muito obrigada. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado. Bom final de semana a todos, bom final de semana chuvoso. E um grande abraço a todos. Kelly, tchau para você. Tchau, tchau. Obrigada, Cabral.